Salve galera, tranquilo? This is why I came here. Zephyrs go for landing. William Stanford é um cientista e astronauta. Ele embarca em uma missão pioneira para Marte ao longo de 270 dias. Ele deve conduzir uma série de... enquanto também tenta manter a sua sanidade, pois o isolamento no espaço profundo pode ter consequências imprevisíveis. Dia após dia, ele se aproxima do seu destino, sentindo uma atração irresistível pelo planeta vermelho, como se pudesse escutar o seu chamado. Marte é apenas um minúsculo ponto no vasto cosmos. Não há nem vida e nem morte lá. Mas um homem da Terra, o capitão William Stanford, decidiu trazer o planeta à vida. Hoje eu vou resumir para vocês o filme Se Aproximando do Desconhecido, um filme de 2016. Espero que vocês gostem do vídeo e deixem o like aí para ajudar o canal. Lá na Terra, os preparativos estão em andamento para a primeira missão humana a Marte na história. A primeira nave Zephyr é lançada com o capitão Stanford como seu único tripulante. E alguns dias depois, era hora de uma segunda nave, que era pilotada pela capitã Emily Maddox. Toda a jornada até o planeta vermelho deve levar 270 dias. Na véspera da partida, Stanford se despede da Terra, onde 6 bilhões de pessoas se perguntam por que sacrificar a sua vida por um planeta estéril, mas o capitão estava certo de que está indo para Marte para trazer vida a ele. O foguete decola da órbita. Stanford encara a Terra, incapaz de parar de admirar a sua beleza. Tudo ocorre conforme planejado. E após a confirmação disso, o centro de controle em Houston autoriza a remover o seu traje espacial e iniciar as suas tarefas diárias. Uma multidão se reuniu para se despedir do primeiro homem que deseja se tornar um marciano. E eles o saúdem pelo canal de comunicação. A missão é supervisionada por Maddox Skinner, a quem o astronauta simplesmente chama de Skinny. Os dois parecem ser grandes amigos. Skinny sugere que a viagem comece com uma verificação do reator, uma invenção do próprio Stanford. Esse dispositivo extrai hidrogênio e oxigênio do solo e os recombina em água potável. Graças a isso, Stanford poderá produzir o líquido essencial para si mesmo e suas plantas tanto durante o voo quanto em Marte, um feito de enorme importância. Mais tarde, Stanford prepara sua primeira refeição espacial e cuida das plantas que cultivará ao longo da missão. Em seguida, registra seus pensamentos no seu diário especial a bordo. Aquela noite, ele tem dificuldades para poder dormir. Ele alterna entre vários sons ambientes, cantos de pássaros, ondas do oceano, mas nada o ajuda. A animação é avassaladora. Pela manhã, Skinny o chama. É hora do briefing semanal com os estudantes. Stanford fala sobre os preparativos da missão. Quase tudo foi meticulosamente planejado. Suprimentos de comida, equipamentos e todos os itens essenciais para a expedição. Mas o maior desafio foi garantir uma fonte de água. Por isso, ele inventou o reator que funciona com terra. Ele desenvolveu um processo para extrair hidrogênio e oxigênio do solo. Quando combinados, produzem água. Ele testou seu reator no deserto do Atacama, na Terra. Durante os primeiros 2 dias, precisou resolver falhas, suportando uma garganta seca. Após o 3º dia, começou finalmente a extrair água. Somente após esse sucesso, a missão foi considerada viável. Se funcionou na Terra, deveria funcionar em Marte. Ele deixa a Terra, mas toda a humanidade permanece com ele em espírito. Isso lhe dá confiança de que a humanidade superou seus limites e alcançou novos patamares. Durante a sua jornada para Marte, Stanford permanece otimista. Ele rega suas plantas, extrai água do reator, se exercita, lê, escreve seu diário e até dança. Skinny está sempre em contato, atualizando ele sobre as notícias da Terra. Stanford sente que estava no controle, o que significa que tudo ficará bem. Ele se lembra de quando testava o reator e Skinner o encontrou no deserto. Naquele momento, Stanford assegurou ao amigo que, em poucos anos, os humanos viveriam em Marte. Agora ele se comunica com eles, ansiosos para seguir seus passos, escutando suas propostas para restabelecer a vida no planeta vermelho. Em determinado ponto da sua jornada, Stanford precisa parar em uma estação espacial,
onde um pacote de suprimentos o aguarda. Os astronautas lá serão os últimos humanos que ele vai ver por muito tempo. Ao chegar, ele lhes entrega um pequeno presente, frutas frescas. No entanto, percebe algo inquietante. Ambos os tripulantes parecem emocionalmente exaustos por sua longa permanência no espaço e pelo fracasso do seu experimento. Todas as plantas e animais que levaram para a órbita morreram. Os astronautas estão profundamente desanimados com essa falha. Por isso, tornam seu tempo na estação sem significado. Além disso, sentem uma saudade desesperadora das suas famílias. De repente, um deles sugere que Stanford abandone a sua missão enquanto ainda há tempo, incapaz de entender como alguém poderia deixar a Terra por tanto tempo, talvez até para sempre. Nesse momento, uma mensagem chega anunciando o lançamento da sua sucessora, a Maddox. Percebendo que ele não vai desistir, os astronautas o observam com lágrimas nos olhos. Então um deles implora: não faça algo que você não entende completamente. O capitão Stanford retorna a Zephyr, mas a conversa permanece na sua mente. Ele se lembra de quando sua ex-esposa recebeu um prestigiado prêmio literário. Ela compartilhou sua alegria contra as pessoas, grata pelo reconhecimento do seu trabalho. Enquanto ele apenas assistia de longe antes de ir embora. Naquela noite, a lua parecia gigantesca no céu. Ele a observou por um longo tempo e de repente se sentiu completamente sozinho. Voltou para o salão onde as pessoas comemoravam, mas não quis se juntar a elas. Ao invés disso, ficou observando de longe, se sentindo deslocado. Agora no espaço, ele sente o mesmo. Algum tempo depois, surge um pequeno problema no reator, mas Stanford tem confiança de que pode resolvê-lo. Na verdade, ele quase se sente grato pelo desafio inesperado, pois quebra a monotonia que tem ali da sua rotina. Apesar da velocidade aterrorizante da espaçonave, ele não sente nada. Tudo parece estar parado, imutável. Logo, ele percebe os primeiros sinais de contaminação, partículas de decomposição das plantas na sua própria pele. As memórias dos astronautas da estação espacial voltam para ele começa a entender o pessimismo deles. Ainda assim, ele continua convencido de que vai superar qualquer dificuldade, mas um dia o reator sofre uma falha mais grave. Stanford se lembra do deserto da luta. A ansiedade começa a se infiltrar nele, e ele confidencia suas preocupações à inteligência artificial da nave. Mais tarde, ele recebe mensagens de aniversário dos seus entes queridos na Terra. Para manter a mãe ocupada, ele começa a aprender idiomas estrangeiros. Stanford continua os seus experimentos com plantas quando de repente a comunicação com Houston é perdida. O silêncio abrupto faz entrar em pânico quando Skinny finalmente volta ao ar. Ele explica que toda a atenção precisou ser desativada para a sucessora de Stanford, Maddox, cuja nave sofreu falhas no giroscópio, fazendo-a sair do curso. Mas o Stanford fala que os técnicos na Terra deveriam lidar com isso. Ignorando as objeções de Skinny, Stanford entra em ação, guiando Maddox pelos ajustes necessários. Os dias se passam, cada um idêntico ao anterior. Então um dia Stanford percebe que pode ter perdido o olfato. Ele borrifa vários aromas e sente um alívio ao perceber que ainda consegue detectar o cheiro da grama. Naquela noite, mais uma vez ele percorre os sons ambientes da Terra e de repente percebe que estava começando a sentir falta de casa. Agora ele pode sentir o espaço se infiltrando na nave. Com todo o seu ser. As erupções solares invisíveis da Terra aparecem com frequência crescentes, perturbando seus pensamentos. No dia 81 da missão, surge um problema crítico. Um curto-circuito no reator contamina um suprimento de água potável. No entanto, Stanford não relata o incidente para a Terra, sabendo que isso significaria um chamado imediato de retorno. Ele se lembra da sua luta para extrair água do solo do deserto e tentar recriar o processo no espaço. Um dia, Skinny o chama, claramente preocupado. Stanford, você precisa deixar o reator em paz. Os engenheiros na Terra estão preocupados com as leituras. Mas o astronauta é incansável nos seus esforços para restaurar o dispositivo, o que leva a mais uma falha. Dessa vez, uma parte do reator queima. No dia seguinte, Skinny traz uma notícia devastadora. Depois de várias semanas de voo, a missão de Maddox foi encerrada devido a falhas críticas. Ela estava voltando para a Terra. Skinny suspeita que Stanford também estava enfrentando dificuldades. Ele pergunta: Você tá bem?
Mas ele responde que tá tudo sob controle para não se preocuparem. Mas na verdade Stanford se vê cada vez mais consumido por pensamentos sobre o vazio infinito que cerca sua nave. Suas plantas privadas de água suficiente começam a murchar. Ele coleta cada gota do líquido que possa ajudá-la a sobreviver. E se lembra do truque da condensação que havia salvado no deserto. Ele constrói caixas de coleta improvisados, usando plantas para replicar os ciclos naturais da água. O seu plano é compactar e aquecer o solo, extraindo oxigênio e hidrogênio. Exatamente como o universo uma vez formou a água que levou a vida na Terra. Agora ele está apenas tentando repetir o processo. No dia 161, Stanford confirma que pode produzir apenas água o suficiente para sobreviver a toda a viagem. Mas, se não conseguir reiniciar o reator em Marte, sua missão será inútil. Terminará em morte, por fim, o fracasso de tudo pelo qual ele trabalhou. Skinny finalmente percebe que Zephyr estava enfrentando problemas reais. Stanford é forçado a admitir ao diretor da missão que seu reator falhou e que ele é incapaz de repará-lo. Skinny dá a ele mais um dia para tentar consertar o reator. Depois disso, a nave vai se redirecionar da força de volta para a Terra. Stanford estava devastado. Ele passou anos se preparando para essa missão. Ele se lembra da primeira vez que bebeu água extraída do solo. Naquele momento, sentiu uma conexão profunda com o universo. Foi quando soube que seu destino era ir para Marte e agora ele tem que abandonar tudo. Pela manhã Skinny entra online e emite uma ordem direta. Coloque o traje espacial e vá para o cockpit porque Houston está prestes a iniciar o retorno de Zephyr. O combustível já foi enviado para a estação, garantindo que ele tem o suficiente para voltar para casa. Stanford entende que sua missão falhou, mas ele também sabe que não pode retornar, já não importa que o reator não esteja funcionando, afinal não haverá mais ninguém em Marte, ele está arriscando apenas a si mesmo. Assumindo o controle da nave, ele corta a comunicação com a Terra. Skinny avisa, sem a orientação de Wilson, você sairá da rota e vai morrer no espaço. Mas Stanford se recusa a ouvir, ele começa os dias de completa solidão, ele grava seus pensamentos esperando que um dia alguém os leia. Ele não faz ideia se Zephyr está na trajetória correta, se errou os cálculos, simplesmente passará direto por Marte perdido no espaço para sempre. Ele perdeu esperança na missão, mas continua sua rotina, raciona goles preciosos de água, constantemente verifica seus sentidos, temendo estar perdendo a audição ou o olfato. A culpa o corrói, ele falhou com a humanidade. Stanford estava quebrado, vazio, ele se prepara para a morte. Um dia o pensamento cruza sua mente, abrir a escotilha e sair, entregando-se ao espaço, mas então fragmentos fracos de transmissão de Skinny chegam até ele. Seu amigo implora por qualquer tipo de resposta, o mundo ainda espera que ele esteja vivo. E de repente Stanford se lembra do deserto no exato momento em que a sua nave é envolvida por uma tempestade. Ele observa maravilhado, os objetos se deslocando ao seu redor e naquele instante ele entende por que estava ali após meses de viagem. Zephyr finalmente chega a Marte. Stanford se move até o cockpit e envia uma mensagem para Houston: eu estou pronto para pouso. O astronauta segue todos os procedimentos necessários e pousa com sucesso na superfície do planeta vermelho. O capitão Stanford reporta sua chegada para Houston. Em seguida ele sai da nave e observa a paisagem desolada. Não há vida ali, mas também não há morte. E talvez ele possa sobreviver. A história nos deixa com uma conclusão ambígua que a vida é imprevisível. O espaço é uma força da natureza, e como qualquer força da natureza na Terra, ela não é gentil com os humanos. Para viajar para outro planeta, não é preciso apenas força e coragem, mas também inteligência, habilidades e uma mente preparada para enfrentar o desconhecido. O que vocês acharam do nosso filme de hoje? Deixem nos comentários. Se você quiser assistir a mais uma história, mais um resumo que eu fiz, está aparecendo aí no meio da tela. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.